Falando até de Fórmula 1 agora, você teve a oportunidade de conhecer pilotos que corriam na época? De Bastante, porque tanto no período... Vamos lá, a Racer, ela era... Por que ela fazia o site do Speed Channel, por exemplo? Porque o Speed Channel ele era uma propriedade da Fox, que era muito focada em NASCAR, né? Naquela época que eu morei nos Estados Unidos, a NASCAR estava arregaçando, tinha as duas Fórmula Indy tinham brigado, estava meio em baixa. E essa galera do automobilismo NASCAR mesmo, essa galera do sul dos Estados Unidos, é uma galera que, cara, não faz a menor ideia do que é Fórmula 1, não, é outro esquema. Então, já na Racer, a gente tinha a responsabilidade de todo o conteúdo de Fórmula 1 do Speed Channel, era a gente que produzia. Então, cara, sem pensar muito, assim, eu fiz matérias de capa, que quando você faz uma matéria de capa, normalmente envolve você passar pelo menos uma hora com o piloto, mas conviver um pouco, sabe, ter aquele feature story, né? Você não vê o cara só na pista, você tenta trazer um pouco de um elemento de fora. Eu fiz com o Scott Speed, né, que estava sendo o primeiro americano na Fórmula 1 depois de muito tempo, levado pela Red Bull. Fiz com o Jacques Villeneuve, quando ele estava na BMW Sauber, ali uma tentativa de ressuscitar. E aí foi muito engraçado que muitos anos depois, acho que 2011 por aí, ele veio correr aqui de Top Race no Brasil. Top Race Era uma espécie de... A Argentina tem 3 categorias, né? Tem a TC2000, a Top Race V6 e a Turismo Carreteira, né? Ele estava... No fim de carreira, o Jacques Villeneuve estava aceitando tudo, né? E aí ele ficou, na época, estava na Red Bull, o Cacá Bueno era nosso piloto Stock Car, e aí ele ficou no nosso motorhome muito, né? Porque ele não tinha muito onde ficar e tal. E ele lembrou do período que eu passei com ele lá na Califórnia, para fazer a matéria e tal. E aí ele falou, então agora você está trabalhando na Red Bull, né? Eu falei, sim. E eu tomei isso uma vez em 95, passei a noite acordado e nunca mais tomei. Aí ele falou, para mim isso deveria ter igual cigarro, deveria ter tipo, o Ministério da Saúde adverte na lateral. O cara tinha um organismo puro mesmo, porque ele tomou um Red Bull. Mas isso do Fórmula 1, Fórmula Indy todos, né? Todos os caras, como eu fazia a revista oficial, né? Os caras eram contratualmente obrigados a me dar entrevista, né? Sim. Então eu sempre tive muito próximo de pilotos de ponta aí, desde o início da minha carreira. E depois na Red Bull eu fiz muita coisa com o Vettel e com o Webber. Até um dos capítulos do meu livro é eu e Vettel, o Vettel e eu, que relembra várias vezes aí que os nossos caminhos se cruzaram, depois foram se cruzar de novo no acelerado, na relação da Shell, né? O Webber também um cara muito gente boa, que também depois no Acelerados nossos caminhos cruzaram muitas vezes, porque ele é embaixador da Porsche, né? Então a cada evento da Porsche que a gente ia, a gente se via. Cara, eu acho que com o Alonso fiz muita coisa também. Com o Alonso? Recentemente, até porque, claro, eu consegui a façanha de o Alonso recém-chegado no Brasil, naquele tempo de McLaren ali, não andando porra nenhuma, ele brincando de Fórmula 2 ali. Jet-lagged, vamos lá, tem que fazer um disclaimer aqui. Quando eu estava na faculdade, quando o Alonso estoura ali na Renault, ele é campeão em 2004 e 2005, é isso? Acho que foi. Mas ele já estava ali como um cara... piloto de primeira linha em 2003, que foi meu último ano de faculdade. No meu tempo de faculdade, eu tinha cabelo comprido, porque eu tinha muito mais cabelo, meio metido a surfista, então verão, sul você deixa o cabelo mais... Meu cabelo é castanho claro, quando ele fica mais comprido, ele fica meio com mechas, assim, e o do Alonso também. E, porque o meu cabelo é muito difícil de domar, eu usava muito boné. Então, eu de boné de cabelo comprido, ficava assim um pouquinho parecido com o Alonso. Tinha esse apelidinho, Alonso. E aí sempre tive essa zoeira e tal. E aí, cara, eu tava numa viagem da Land Rover na Noruega, gravando, e a Land Rover seguido faz isso, ela leva jornalistas, mas leva VIPs também, leva embaixadores, e tava o Cauã Raymond, com a Mariana Goldfarb na época. Eu tava gravando e o Cauã Raymond passou por trás de mim na câmera e falou, ali, Fernando Alonso. Aí eu não me aguentei, né, cara? Eu peguei o vídeo, postei e tal. Enfim, ficou essa piadinha já dentro do Acelerados de que eu era o sósia do Alonso. E eu tive a façanha, cara, de pedir para ele falar, posso começar a entrevista fazendo uma piada? Porque eu sei que eu não tenho nada a ver com você, mas tem essa piada interna aí que a gente é parecido e tal.
E aí eu fiz a minha primeira pergunta foi como você se sente estando diante do espelho? E aí ele se riu todo e tal. Depois a gente também teve uma convivência legal num evento da Toyota, que quando ele estava no Dakar, que ele levou vários jornalistas, mas foi aquele esquema, um acampamento, passou o dia com todo mundo, trocando ideia e tal. Então, ele é um outro cara, até você comentou que o Nelsinho já veio aqui, né? Me lembra um pouco, assim, esse aspecto. Ele tem uma fama de ser um pouco duro com o jornalista, né? Um pouco mal-humorado, mas, na verdade, tanto o Nelsinho, quanto o Nelson, quanto o Alonso, eles só têm uma extrema preguiça de pergunta burra. Entendi. E esses caras, depois de muito tempo, eles passam a ouvir muita pergunta burra. Aí eles ficam meio tolerância zero. A paciência já basicamente não existe. Exato. Se você não fizer uma pergunta burra, você não vai tomar uma alfinetada, pode ficar tranquilo. Entendi.